Resident Evil Village. É isso, gente, é isso. Para celebrar o lançamento de Resident Evil Village dublado em português, a Capcom fará uma apresentação com a presença de parte do elenco de dublagem. Fábio Santana, que é gerente de relações públicas e localização da Capcom aqui no Brasil, vai contar um pouco sobre o processo de localização, revelará o elenco de dubladores e baterá um papo com atores que deram voz a alguns dos personagens principais. Essa sessão vai ser inicialmente em português. Então, se você quiser assistir ela em inglês, visita com o link aqui no nosso canal. Fechou? Então, sendo assim, eu gostaria de chamar o participante desse painel, Fábio Santana, gerente de Relações Públicas na Capcom no Brasil. E aí, Fábio, tudo bom? Tudo ótimo, Bá. Boa noite. Obrigado pelo convite para participar aqui no Big. É uma satisfação imensa. A satisfação é nossa, Fábio. Olha, que eu não me aguento de ansiedade e felicidade. Afinal de contas, é um marco histórico para a comunidade de Resident Evil, para a Capcom, para o Brasil e principalmente para o Big, para a gente ter você anunciando algo tão bacana aqui conosco. Fabão, agora a tela é sua. Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos, eu sou Fábio Santana, gerente de Relações Públicas e Localização da Capcom aqui no Brasil. Gostaria de dar boa noite a todo o público do Big, aos fãs do Resident Evil, aos sites especializados e fãs de Resident Evil que estão nos retransmitindo essa noite, o pessoal do Review, o pessoal do Resident Evil Database também. E eu tenho a satisfação de estar aqui hoje para falar a respeito desse grande lançamento, esse grande acontecimento, que é Resident Evil Village, pela primeira vez na história dos jogos da série, dublado em português brasileiro, sendo lançado hoje, fresquinho, grandes novidades, e a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito do jogo, primeiramente, e no segundo momento a gente vai bater um papo com alguns dos dubladores que participaram desse grande acontecimento. Então, para começar a falar aí de Resident Evil Village, ele é o 8º jogo da série principal, feito com a RE Engine, proprietária da Capcom, e as mais novas tecnologias dos consoles modernos, para oferecer a próxima geração de horror de sobrevivência. O Resident Evil Village se passa alguns anos depois dos acontecimentos do Resident Evil 7, e ele é feito com tecnologia de ponta. Então, como mencionei, a RE Engine para oferecer Ray Tracing nos consoles mais modernos e nos PCs também com hardware compatível, para oferecer gráficos fotorrealísticos. E ele se passa em um vilarejo, em um local remoto na Europa, oferecendo ambientes vastos e variados e muitos inimigos diferentes. Aí, claro, um ponto super importante sempre da série são os personagens. A gente tem Resident Evil Village de personagens conhecidos e novos, aliados e inimigos, e muitos mistérios a resolver. Começando aí pela tragédia que se passa com a família Winters, né? A gente tem o Ethan e a Mia, casados, que viveram todos aqueles episódios traumáticos do Resident Evil 7 na propriedade dos Bakers, e anos depois eles estão refazendo a sua vida num local remoto na Europa Oriental, e eles têm uma filha, a Rosemary Winters, que é a Rose, a pequena Rose. E a tragédia recai sobre a família Winters enquanto eles estão tentando refazer sua vida, com o aparecimento de um herói da série muito conhecido e amado, que é o Chris Redfield, e ele chega e simplesmente mata a Mia na frente do Ethan e leva a bebê Rose. E aí esse é o estopim da história do Resident Evil Village. E aí o Ethan vai parar em um vilarejo sinistro, onde ele vai buscar pela Rose e ele vai encontrar personagens suspeitos e inimigos ferozes. E vai viver uma longa jornada para recuperar a sua filha e descobrir o que está acontecendo. Na jogabilidade do Resident Evil Village, a gente tem aí os pilares da série, todos representados, muito horror. Para quem já viu um pouquinho, inclusive, aí das lives que já estão rolando,
com certeza já deve ter visto muito susto e muito medo. A gente tem o combate também renovado para o Resident Evil Village, muitos recursos, armas, inimigos com inteligência artificial bem complexa também. Outro dos pilares é a exploração. A gente tem a exploração de grandes ambientes, variados, e a utilização de itens para acessar novas áreas. Então, é um jogo que oferece bastante dessa exploração. E, claro, os enigmas, os famosos puzzles também, para se resolver e poder avançar nessa jornada. Ainda a respeito da jogabilidade, a gente tem essa novidade da loja em Resident Evil Village, que na verdade é algo que retorna, que era um elemento muito, muito querido no Resident Evil 4, com o Mercador, super conhecido pelos fãs, e aqui a gente tem a figura do Duque, que é o dono dessa loja, e é onde você vai poder comprar, vender itens, melhorar armas e outros recursos. A gente também tem um grande volume de conteúdo, é uma campanha robusta e muito gratificante. A gente tem a volta do modus mercenários, que é muito querido pelos fãs da série. A gente tem aí essa telinha, dá para ver uma préviazinha desse modo tão querido, também que oferece muito fator replay. E o jogo também oferece esse fator replay pelos diversos extras que você tem para habilitar uma vez terminada a campanha. E Resident Evil, claro, ele fez aniversário de 25 anos recentemente. Então são 25 anos de história e de paixão e uma presença muito forte aqui no Brasil. Ele é uma série muito querida pelos fãs brasileiros. E desde o princípio, né, a gente vê aí uma capa de revista para o primeiro Resident Evil lá em 1996, e só para compartilhar uma história pessoal, eu escrevi essa matéria de capa na época e jamais poderia imaginar que eu estaria hoje aqui falando a respeito de Resident Evil, tendo trabalhado em um dos episódios da série, nesse mais novo episódio da série. Então, Resident Evil sempre foi destaque a cada jogo novo na imprensa brasileira, capa de várias outras revistas. E também a gente teve muito desenvolvimento da comunidade ao longo desses anos. Lá no comecinho a gente tinha os clubinhos que se reuniam a partir das próprias revistas de games mesmo, e nos primeiros fóruns da internet também os fãs se reuniam e a comunidade começou a se organizar e formar sites de fãs aqui no Brasil. Então a gente tem dois grandes representantes desses sites aqui no Brasil, na figura do Resident Evil Database e também do Review, que são sites que em diversos formatos estão presentes aí desde a virada dos anos 2000 no Brasil, sempre cobrindo as novidades, discutindo as histórias e os personagens e compartilhando a paixão pela série. E quanto à presença dos jogos aqui no Brasil, a gente tem localização com jogos legendados em português brasileiro desde 2012, com o lançamento do Resident Evil 6. E depois disso, a gente passou por diversos outros jogos também localizados com legendas em português, como Resident Evil Revelations 1, Resident Evil Revelations 2, Resident Evil 7, a reimaginação do Resident Evil 2, até chegar em 2020 com o lançamento da reimaginação do Resident Evil 3, que a gente vê aí nessas telinhas. Só que os fãs queriam mais, né? Eles não queriam só legendas. E um momento muito marcante para que houvesse uma virada a esse respeito foi o evento Brasil Game Show de 2018, quando a gente teve a presença do produtor Yoshiaki Hirabayashi vindo divulgar o Resident Evil 2 aqui no Brasil, e ele pôde ter contato com os fãs brasileiros e conhecer, acompanhar de perto essa paixão dos fãs, né? E a gente organizou também um café da manhã com a comunidade e os produtores. A gente teve a presença ali do Hirabayashi-san e também do Okabe-san, produtor do Devil May Cry 5.
eles tiveram esse café da manhã com alguns dos mais conhecidos fãs e criadores de conteúdo de Resident Evil no Brasil, e eles puderam conversar, conhecer as histórias pessoais, os gostos dos fãs e também conversar a respeito do futuro da franquia e os pedidos da comunidade brasileira, que invariavelmente envolviam dublagem, né? E aí a gente teve o anúncio de Resident Evil Village acontecendo originalmente em junho de 2020 e desde o primeiro momento a comunidade já começou com os pedidos Capcom dubla Resident Evil 8, Resident Evil Village, lançaram a hashtag, e era um movimento que já acontecia de bastante tempo e foi reforçado com o nosso anúncio do novo jogo. E nós da Capcom acompanhamos sempre muito de perto os movimentos da comunidade aqui no Brasil, os pedidos dos fãs, e sempre ouvimos bastante de perto. Enfim, com Resident Evil Village, tornou-se possível fazer essa dublagem pela primeira vez. Então, o Resident Evil Village é o primeiro jogo da franquia dublado em português brasileiro em 25 anos de história da franquia. E para fazer acontecer esse sonho, houve o envolvimento de vários profissionais, diversos profissionais em várias partes do mundo, em fusos horários diferentes, para fazer esse sonho acontecer. Então, num primeiro momento, um primeiro passo, a gente recebeu a primeira tradução do roteiro, para fazer a verificação nativa aqui pela Capcom no Brasil, pela equipe Capcom no Brasil, fazer a revisão desse texto e o aprimoramento do roteiro também, tentando sempre manter a qualidade pela qual a série é conhecida, também a consistência com os termos existentes nas localizações anteriores, garantir que as referências a jogos passados funcionassem em português. Aí a gente tem nessa telinha uma referência que é muito feliz em português, que é o Forasteiro, faz referência a um jogo que inspirou bastante o Resident Evil Village, que é um forasteiro... e funciona muito bem em português e em inglês é o Outsider, né? Mas há outras diversas referências também para quem for jogar, e a gente sempre tentou preservar essas referências no roteiro em português brasileiro. E aí a gente tem o processo de escolha do elenco também. Foram feitas audições com dubladores candidatos. Geralmente essas audições elas são feitas somente para os papéis principais, mas como no Brasil era a primeira vez que o jogo está sendo dublado, a gente fez esse processo com mais papéis ainda. Então, os dubladores gravaram testes com amostras reais de vozes do jogo, de vozes de linhas existentes no jogo, para a gente fazer essa avaliação e esse processo de escolha. E eles foram escolhidos não apenas pela adequação da voz ao papel, mas também pela interpretação. Então, os dubladores interpretaram e mergulharam nesse papel mesmo para esses testes. Assim, foi um processo muito difícil para a gente, assim, porque a seleção assim, estava fantástica de dubladores e todas as atuações foram maravilhosas. Então foi um processo realmente bastante difícil para a gente fazer a escolha. E aí, passando para a gravação, as sessões de gravação, os dubladores estiveram presentes no estúdio aqui em São Paulo, seguindo obviamente todos os protocolos de segurança. A gente já estava em momento de pandemia, né? E parte da equipe técnica estava presencial e parte remotamente. E nós da Capcom acompanhamos remotamente esse processo também. Acompanhamos a maioria das sessões, porque afinal é a primeira vez que isso acontece, e a gente queria garantia, não só garantir a qualidade, mas também oferecer do nosso lado todo o nosso know-how e prover os dubladores e a equipe com informações sobre a série, sobre os personagens, sobre os eventos da história também, para que eles tivessem o máximo de informações possível para fazer a melhor interpretação possível dos personagens. E aí foi um processo intenso que durou algumas semanas. E claro,
com o processo concluído, a gente tinha a missão também de como comunicar essa grande novidade. A gente queria fazer um grande anúncio como a comunidade brasileira que tanto ansiou por esse momento merecia. Então a gente gravou uma mensagem do produtor do jogo exclusivamente para o público brasileiro, fazendo esse anúncio. Um produtor, Peter Fabiano, gravou essa mensagem e mandou para a gente aqui do Brasil. E essa mensagem foi feita na Loading, um canal de TV aberto ao vivo para todo o Brasil. E aí a gente tem a equipe do programa Multiverso, a GG e a Mari comemorando ao vivo. Eles leram as reações do público ao vivo também, o público interagindo no Twitter ali na hora. Inclusive, foi trend no Twitter no Brasil naquele dia. O Resident Evil Village e o fato de o jogo estar dublado pela primeira vez. Mas a gente estava curiosíssimo também para ver como seria a primeira recepção do público a esse trabalho de dublagem. E isso aconteceu com o lançamento da primeira demo de gameplay, que foi lançada no dia 17 de abril, a demo do Vilarejo, e os fãs e os criadores de conteúdo puderam fazer lives, e a gente acompanhou essas reações com muita ansiedade. E só pela expressão facial do Claudinho e do Resident Evil, do review, a gente já pode ter uma ideia de como foi positiva essa recepção. A gente tem também uma imagem da Monique, do Resident Evil Database, reagindo à segunda demo, a demo do Castelo, no momento em que o Duque faz uma referência a um jogo anterior da série, ao mercador lá do Resident Evil 4. Eu falei que tem outras referências e tem mesmo. Ela ficou super surpresa com essa reação na dublagem. Então a gente ficou bastante feliz de ver essa recepção super positiva. E aí, a respeito do resultado final, até a gente chegar hoje ao lançamento do jogo oficial, a recepção tem sido muito positiva, as notas têm sido muito altas também na imprensa, as reações impagáveis nas lives dos streamers também, diversos elogios à dublagem. E agora a gente vai ver, então, um trailer que foi preparado pelos nossos parceiros da WB Games com a dublagem brasileira do Resident Evil Village. Vamos conferir esse trailer dublado. Classificação 18 anos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. O sino do castelo prenuncia o perigo. Eles estão vindo! Qual é dessa história sinistra? Ela só tem 6 meses. A vendedora disse que era uma história tradicional da região. Meu Deus! Que cheiro gostoso. O que é isso? Pode ir tirando a mão. O que você está fazendo com a minha filha? Queria poder ficar assim pra sempre. Isso é só paranoia sua. Não é. Não! O quê? Por quê? Papai não vai deixar nenhum monstro de conto de fadas te pegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hora do jogo! Caralho, onde eu tô? Eu estava esperando você, Sr. Winters. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. É você, o pai da criança. Alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Sangue de homem. Haverá o bastante para todo mundo. Licanos e cavalheiros! Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos o que é capaz. Ethan Winters. Para de choro, estamos quase lá. Caramba!
tá rolando? Eu não... Tem uma arma? Quê? Diga que tem uma! Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Eu disse não! Por que tá acontecendo essa merda de novo? Por que todo mundo tá morrendo? Oh, cuidado com o que deseja. Merda! Ethan, não. A mãe Miranda vai adorar você. Que vozes e que interpretações, meus amigos. E agora a gente tem a honra de poder trazer aqui para vocês essa noite um papo com alguns dos dubladores que participaram dessa dublagem, desse momento tão especial. A gente vai falar primeiramente com ninguém menos do que o dublador do personagem principal, o Ethan Winters. Ele que foi aí, ele que dublou, olha só, curiosamente, um outro Ethan, que também é um personagem principal, na animação do Dragon's Dogma, que também é uma propriedade da Capcom, que está disponível no Netflix. Ele também foi o dublador do Cisco Ramon, nas séries Arrow, The Flash, Lendas do Amanhã e Supergirl, e viveu ninguém menos do que o Peter Quill, o famoso Senhor das Estrelas no universo cinematográfico da Marvel também, e outros personagens também do Chris Pratt, como nos filmes Jurassic World. Estamos falando de ninguém menos do que o Rafael Rossato, glorioso dublador famosíssimo e querido Rafael Rossato. Bem-vindo aí, Rafa. Fala pra gente um pouquinho a respeito do seu personagem, o Ethan, e como foi essa experiência de viver esse personagem. Pô, falo sim, cara, com certeza. Velho, tô arrepiado aqui com o trailer. Até me emocionei de verdade, cara, porque eu sou muito fã de Resident, cara, desde moleque, né? Então, pô, tá vivendo isso agora na pele, podendo estar protagonizando um personagem na primeira localização de Resident Evil, pô, no Brasil em 25 anos, cara, é muito especial, de verdade. E o Ethan, cara, acho que nesse jogo ele tá mais maduro, né? Enfim, ele passou por muita coisa nesse ato de tempo do 7 até o 8, né? Como treinamento militar e tudo isso. Então, assim, eu acho que ele tá um pouco mais preparado, mas ao mesmo tempo não tá, porque ele não acreditava que isso tudo pudesse acontecer de novo, né? Então, sim, e ele fala mais agora também do que o Resident Evil 7, né? Sim, eu agradeço por isso, muito obrigado. E grita muito, né, cara? Porque ele sofre, mas sofre uma quantidade. Sofre muito mais do que no 7. Sim. Brigadíssimo pela sua participação, Rafa. A gente vai falar mais. A gente tem algumas perguntas dos fãs também para você responder. E agora a gente vai apresentar também a nossa próxima convidada aí, que é a dubladora de ninguém menos do que a esposa do Ethan, Mia Winters. Ela é uma dubladora famosíssima também, super querida pelos fãs de dublagem no Brasil, que, aliás, ressalte-se sempre, uma das melhores dublagens do mundo. E viveu aí, interpretou personagens como a Misato Katsuragi no anime do Evangelion, a Vados em Dragon Ball Super, a Mary Jane na série animada do Ultimate Homem-Aranha, e a Sharon Carter no Capitão América, o Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil, e a série recente do Falcão e o Soldado Invernal. A gente está falando de ninguém menos do que a gloriosa Priscila Franco. Bem-vinda aí, Pri. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar e emprestar a sua voz, fazer a sua voz e viver a Mia Winters no jogo. Fala um pouquinho pra gente dessa sua personagem.
Bom, eu que agradeço em primeiro lugar. Fazer esse trabalho é sempre um prazer. Obrigado pelo Gloriosa. Achei ótimo. Gloriosa, meu Deus. Eu adoro, adoro, adoro o que eu faço, como a gente conversou anteriormente, né? Colocar a voz nos games ou mesmo nos filmes, desenhos, como a gente faz, é fantástico. E é uma pena, né, que a Mia não tá, assim, na melhor fase dela, nessa fase do jogo, mas na anterior ela estava mais animada, né? Vinha uma possessão de vez em quando, voltava ao normal e tal. Mas foi muito prazeroso fazer uma mãe. Agora ela fez, né? Ela tem a Rosemary, que é a filha dela. Verdade, é uma personagem transformada, né, pela vida no Exato, Resident Evil Village. O que ela era antes e o que ela se transformou é outra pessoa. É verdade. E Sim. foi um prazer, foi muito legal. Também, que nem o Rafa estava falando. Eu não sou jogadora, estou esperando ganhar, de repente, um videogame para ver se eu aprendo a jogar. Mas eu já amei o trailer, e é emocionante mesmo, tá cada vez mais próximo dos filmes que a gente vê no cinema, né? O jogo tá cada vez mais envolvente, né? É muito legal, e ver o trabalho de todo mundo foi incrível. Cada um que Sim, e a aparecia, proposta... fulano, ciclano, que legal! Muito E a legal. proposta do Resident Evil Village é justamente oferecer essa experiência cinematográfica, e acho que muito disso passa pelos personagens e pela interpretação dos personagens, porque há que ter essa entrega dos dubladores e esse trabalho conjunto entre os criadores do jogo nas cenas, no Exato. roteiro e a interpretação dos personagens para fazer com que chegue uma história que realmente os fãs vão apreciar bastante e que não fica devendo nada a filmes, séries, a outras mídias, outras verdade. formas de entretenimento em geral, como você bem falou, né? Tá demais, muito Maravilha. legal, muito legal. Obrigado, Pri. A gente ainda que vai falar agradeço. bastante. Tem Com certeza. perguntas bem interessantes dos fãs para você responder aí pra gente. Beleza. E agora a gente vai apresentar o nosso próximo dublador, que é ninguém menos do que o Chris Redfield, esse herói de outrora e que tem esse papel misterioso agora no Resident Evil Village, que chega e acaba com a tranquilidade da família Winters, infelizmente, para a família Winters, e acaba que ele mata a Mia e leva a Rose, então tem esse caráter aí misterioso na história do Resident Evil Village. E para interpretá-lo, a gente chamou também outro dublador que é glorioso, fez diversos papéis aí em filmes e séries e animações e jogos também. É conhecido, por exemplo, pela sua interpretação como Korath, o Perseguidor, no Guardiões da Galáxia e no filme da Capitã Marvel também. Ele viveu o Ajax no filme do Deadpool. Foi ninguém menos que o protagonista Shazam no filme do Shazam, simplesmente o intérprete do Zachary Levi no Shazam. E também, curiosamente, olha só, ele dublou o Chris Redfield já. Embora esse seja o primeiro jogo da série dublado em português, a gente teve uma animação em CG, que foi o Resident Evil A Vingança, o Vendetta, onde ele fez também o papel do Chris Redfield, e agora ele vive novamente o personagem. A gente está falando simplesmente do grande Léo Rabelo. Bem-vindo a esse nosso papo, Léo, brigadíssimo por ter aceito o nosso convite para participar aqui desse nosso bate-papo hoje. E fala pra gente um pouquinho como que foi viver ou reviver esse personagem em Resident Evil Village. Rapaz, é sempre maravilhoso, né? Cada trabalho é uma surpresa. E, assim, eu tô igual todo mundo aí, né? Querendo saber qual é a dele. Porque continua sendo um mistério para mim, né? E para todo mundo que ainda vai presenciar aí essas novidades, essas revelações aí do jogo novo. Às vezes o pessoal pensa que por ter dublado, você conhece a história inteira, a integralidade da história, mas
O mais comum é que o dublador não tenha essa visão de conjunto do que acontece no enredo como um todo, né? Não dá para saber exatamente. A gente entra não sabendo nada e sai sabendo coisa nenhuma. Essa aqui é a grande mágica do trabalho, eu acho que é essa. E aí acho que é mais gostoso ainda, nesse caso, que a gente tem um personagem com esse caráter misterioso, esse papel misterioso na história, né? E que a gente fica querendo saber mais a respeito, qual que é a do Chris, o que está acontecendo, por que o personagem que sempre foi o herói da série, um dos heróis da série, agora faz uma coisa dessas, né? E, assim, como que foi essa experiência? Porque você viveu o Chris Redfield no momento de herói, e agora ele está nesse papel de anti-herói, pelo menos inicialmente. Sim. Eu acho que vai ser o que todo mundo, né, vai achar. Eu fiquei surpreso. Logo quando comecei a gravar as primeiras falas dele, né? Foi surpresa. Foi surpresa do início ao fim. E como eu disse, a gente sem saber, né, do que está envolvendo toda aquela trama, o porquê dele estar fazendo aquilo, né, e tá com essa possível fama de vilão, né, porque eu também não sei, mas não quero que conte. Para mim, eu quero que seja surpresa. Não estragar a surpresa, boa. Mas né, é interessante, entendeu? É interessante. E só um outro adendo, que você falou do CG, do Resident, eu também fiz o mesmo Chris Redfield no filme do Resident Evil com a Mila Jovovich. E olha só. Um outro fator interessante é que o ator que interpretou ele no Resident Evil, fazendo o Chris, é um ator que eu também dublo nas novelas mexicanas, que é o William Levy. Fantástico, fantástico. Então você tinha que ser o Chris de fato, não tinha. Olha aí, estava escrito, podia né? ser de qualquer outra pessoa esse papel. Maravilhoso, maravilhoso, Léo. E agora eu vou jogar uma pergunta para todos vocês, para o Rafa, para a Pri e para o Léo. A gente teve a demo dublada pela primeira vez. Então, os fãs já há algumas semanas puderam ter uma palhinha ali e muitos reconheceram, mesmo sem a gente ter feito um anúncio oficial. A gente está fazendo esse anúncio oficial agora, nesse momento, nessa palestra do Big, mas alguns fãs já reconheceram. Vocês foram abordados por alguns fãs na internet, perguntando ou parabenizando até pela interpretação de vocês? Quem vai? Cara, pode ir. Sim, bastante. No Instagram, principalmente. Minutos depois que lançou a primeira demo, já tinha um monte de direct da galera falando: meu Deus, você que dublou o Ethan Winters, eu não acredito, primeiro Resident dublado no Brasil e tua voz tá lá, e não sei o quê. E eu não podia falar nada, né? Eu peguei aqueles vários comentários, né? Tipo, fui dando print em cada um, assim, e pensei, né? Falei, pô, depois que puder falar que fui eu mesmo que dublei, eu vou responder todo mundo. Mas aquela vontade de falar, cara, muita gente veio falar comigo. Foi muito legal. Já de cara, assim, a galera curtiu bastante. Foi muito legal. Sensacional. E acho que não teve, que eu me recorde, uma participação. A gente não pode ver muito da Mia e do Chris nessas demos, mas agora que o jogo tá disponível e o pessoal tá fazendo live, com certeza o pessoal já tá podendo reconhecer o trabalho e a voz da Pri e do Léo também. E a gente tem mais perguntas aqui, perguntas de fãs, abordando questões curiosas, assim, acho que dos fãs de dublagem em geral. Qual seria a maior diferença entre dublar um jogo e dublar um filme ou uma animação? Que é uma pergunta de um fã que nos mandou aí nas redes sociais da Capcom do Brasil, um fã de Curitiba, Paraná. E outro fã também perguntou na mesma linha, um fã de Cortês, no Pernambuco, querendo saber se quando vocês estavam no estúdio de dublagem, vocês tiveram acesso às cenas do jogo, ou se é só texto mesmo. Porque tem isso, né? Acho que essa diferença, assim, entre dublar filmes e dublar jogos, por exemplo. Como que é esse processo?
Bom, vou começar. Eu acho que a gente depende muito de vocês, né? Que você estava lá presente em várias sessões, porque diferentemente de filme, desenho, série, etc., que a gente faz, a gente fica, na maior parte das vezes, só com o áudio do game gravado em inglês, por exemplo, como referência, e aí a gente faz a nossa parte de acordo com aquele áudio e vai seguindo o wave, porque a gente tem que seguir algumas métricas para poder, questões técnicas de caber Tem que dentro do ficar no jogo, né? tamanho certinho, né? Tem que ficar no tamanho É. certinho e tal, para poder dar tudo certo no final. Então, a gente precisa muito dessa informação de vocês, a informação do diretor, que conta toda a história, que dá todo o estofo para que a gente possa imaginar como é isso, porque cada um conta a mesma história de maneiras diferentes, né? E a Sim. gente ouve, absorve, ouve como está o original, como está a versão em inglês, e tenta fazer o melhor possível, e o mais próximo e real possível. Quando vem uma ceninha, às vezes um trocinho desse tamanho que tá pronto ou semi-pronto, é um alívio pro meu coração. Porque aí você vê a cara da personagem, vê como se mexe, como a pessoa olha, sabe? E eu, pelo menos, dublando, eu gosto muito de... O pessoal fala, tem que olhar a boca. Eu sempre acabo olhando para os olhos da atriz, do ator ou do personagem que eu tô fazendo. E eu acho que a gente fala muito pelos olhos, né? E Verdade. mesmo no jogo, dá para você sentir isso. E quando a gente consegue dublar, né, a cena, colocar a voz ali na imagem, é fantástico. Mas acho que essa é a principal diferença, porque na dublagem a gente tá vendo, a gente tem a imagem, então, além do áudio, a gente também tem a imagem, e talvez facilite um pouquinho esse processo da gente mergulhar nisso, né, mergulhar no personagem, na situação. Já no game, a gente tem que absorver o máximo de informação possível, às vezes fechar o olho, ouvir e se entregar ali. É muito gostoso e prazeroso também, mas é um pouquinho mais difícil. Sim. E quanto às sessões especificamente do Resident Evil Village que vocês participaram, já faz um pouquinho de tempo já que foram essas sessões de gravação, então fica difícil de recordar, assim, mas vocês se recordam um pouquinho do processo de dublagem do jogo? Lembro bem, assim, porque eu estava muito empolgado, né, cara, com o Ita. Eu lembro que foi muito exaustivo, foi realmente um dos trabalhos mais exaustivos que eu fiz, assim, tanto em game quanto em dublagem normal para cinema ou TV, porque o Ethan, ele grita muito, né, cara, como eu falei antes, ele sofre demais nesse game, então não dava para entregar qualquer grito, né, qualquer coisinha, eu tinha que sofrer de verdade ali para poder passar uma coisa real, né. Então, toda vez que ele é cortado, que ele é esquartejado, enfim, tudo que acontece com ele era aqueles gritos de desespero, e isso, assim, em longas horas de sessão, né? Então, foi bem exaustivo, mas foi muito legal. E essa coisa que perguntaram aí sobre os vídeos, a gente realmente quase nunca tem esses vídeos quando vai fazer a localização de algum game, mas no Resident a gente teve acesso a vários. E isso foi muito legal. Tá certo que o Ethan não aparece, né? Não tem rosto, então a gente não... Sim. Eu, de fato, não dublei o Ethan, né? Mas toda a atmosfera, né, de ver o que estava acontecendo com ele, ver por que ele estava gritando, o que estava rolando, ali as mãos dele, que são muito expressivas durante o game, isso ajudou demais para poder também fazer uma imersão maior no personagem e tá entregando um trabalho mais real, né? Tem um Foi pouco muito dessa divertido. fisicalidade na dublagem também, não? Sim. Sim, não, e é muito legal, tanto no 7 quanto no 8, né? A coisa do Ethan, ele tem muito essa coisa das mãos, né? Então você vê quando ele aponta, quando ele vai pegar as coisas, quando ele se protege. Então, isso tudo ajuda, né? A gente vendo ali o que está acontecendo, ajuda demais. Sim. E acho que alguns fãs ainda, às vezes, não têm uma ideia precisa de como é feito esse processo de dublagem, né? Às vezes as pessoas pensam que os participantes de uma mesma cena gravam todos juntos, mas isso não é exatamente o que acontece, né, Léo? Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Nem nos games e nem na dublagem. Hoje em dia grava-se separado tudo, né? Então realmente tem que ser um trabalho ficou mais minucioso, né? Mas é gratificante da mesma forma. E
eu tenho uma pergunta aqui pro Rafa aí, né? Se ele que fez o Ethan. Pô, eu queria saber onde é que vende aquela poção, cara, que cura assim tão rápido, né? Esse negócio aquela ali ia ser a mão na roda. Até o Chris tá querendo a poção. Ela ressuscita, hein? Ela ressuscita. Olha, ressuscitar não, mas... Poxa. Ajuda. Léo, depois eu te passo. É uma mistura lá de um óleo doido com umas ervas. Até o Chris tá precisando, com certeza. Agora a gente tem uma pergunta aqui especificamente para o Rafa, que trata da sua interpretação do Ethan. O pessoal do site Review, que são fãs de Resident Evil, eles mandaram a seguinte pergunta. O Ethan é um personagem que não tem uma fala mansa. Ele está sempre gritando por algo ou com alguém no Village. Como foi o processo de encarnar o personagem e de ter que colocar todo esse sentimento na sua voz para casar com a reação do personagem? E na mesma linha, o pessoal do Resident Evil Database, também outro site de fãs de Resident Evil aqui no Brasil, perguntou: como fica a sua garganta após terminar a dublagem do Ethan? Isso aí foi interessante. Deixa eu responder essa última primeiro. Cara, eu fiquei completamente sem voz por mais de uma semana. Isso é fato mesmo, porque eu berrei tanto, cara, ele foi com tanta vontade que depois, no final da primeira sessão de gravação, eu já estava meio sem voz, mas aí, enfim, fui descansar bem e tal, no dia seguinte eu estava de boa. Mas depois de tudo, foi mais ou menos uma semana e uns 2, 3 dias aí que a voz ficou mais ou menos, mas valeu bem a entrega. E a outra pergunta, cara, tipo, a gente realmente tem que se basear bastante no original, principalmente no caso dos games ali, que a gente geralmente não tem a imagem, como a gente estava falando, a gente tem que ir muito em cima do original, mas é claro que a gente sempre coloca um pouquinho da gente ali, né, um pouquinho de outras vivências, de outras coisas, e eu busquei fazer o mais parecido possível do Ethan original, mas tentando carregar na tinta da emoção, sabe? Carregando bastante ali, ainda mais porque eu joguei o 7, eu já conhecia o personagem, então sabia de toda essa história. Então, eu procurei caprichar bastante aí nessa tinta para ele poder passar bastante emoção, porque realmente ele passa o tempo inteiro gritando, se machucando, com raiva. As emoções dele no 8 estão muito à flor da pele, né? Então demais. E realmente foi uma entrega, assim, total que você fez para mergulhar no personagem. Acho que isso se reflete bastante nas emoções e ali na ação. Tem muita ação, né? Porque por ser um protagonista, envolver em cenas de combate, exploração, subir degraus, ficar com medo, tem uma gama de emoções ali bastante variada, né? Para um protagonista do porte do Ethan Winters no jogo. Sim, né? e em vários momentos eu fiquei tonto, porque eram muitas reações de respiração, né? O tempo inteiro correndo, arfando muito rápido, e aí misturava um grito e voltava a arfar. Em vários momentos eu fiquei um pouinho tonto ali, que isso é normal, né? Oxigena bastante o cérebro. Incêndio também. E inclusive, tipo, ficaram muito legais, né? Essas reações são muito marcantes, muito presentes no jogo, né? O tempo que ele tá andando e tal, ficou muito legal, deu bastante vida pro Ethan. É interessante ver o resultado depois implementado no jogo, assim, na hora sim, nossa, demais. de jogar. Agora a gente tem uma pergunta específica aqui para Pri. A gente tem pela primeira vez a Mia Winters dublada por Priscila Franco. Porém, o Resident Evil 7 ele não foi dublado. Ele só estava disponível em inglês. Então os fãs conhecem a voz da Mia em inglês. A Monique do Resident Evil Database pergunta: no Resident Evil 7, a Mia fica possuída. Ela fica possuída pelo mofo ali no Resident Evil 7. E ela tem várias mudanças de voz bizarras. Então eu queria ver como seria uma versão possuída da Mia em português. Pode ser? Ela pede. Você acha que você consegue fazer essa brincadeira pra gente, Pri? Eu vou imaginar. Acho que sim. Vamos tentar. Quem sabe a gente tenta e aí o pessoal não decide. Vamos dublar o 7 então, né? Vamos relembrar. Arrumando para nossa cabeça. Gente, incentiva o pessoal. E fique claro vocês que é uma querem brincadeira. Também, não? Não? Poxa.
Por Eu vou favor, fazer, tá. faz pra gente, Pri. Tá bom. Eu vi a cena já, viu? Vamos lá. Ethan, tá tudo bem? Tá tudo bem, sou eu. Eu sei que você não queria me machucar. Mas você não devia ter feito aquilo! Doeu demais! Agora você vai ver o que é sentir dor! Ela é uma fofa, gente, no set. Dubla ela pra mim, vai. Chama um exorcista rápido. Eu fiquei, A possuída, eu fiquei não morrendo é de medo essa. agora. Meu Deus, cara, é minha esposa, velho. Olha isso. Querido! Os fãs agradecem, Pri. Que Imagina, fenomenal, querido. fenomenal. Agora a gente tem uma outra minha mãe de família, Pois é, outra tranquila. pessoa. E aí a gente Contando pode historinha ver. de terror pra criança, bem suave, né? Sim. Ainda tem um pouquinho daquela Mia meio Tem. estranha Ela do não sabe passado. dizer o que é, né? Mas tem esse troço aí nela ainda. A gente convida os fãs para conferir essa interpretação maravilhosa da Pri como a Mia do Resident Evil Village. Valeu. Agora pro Léo também, que interpreta maravilhosamente aí o Chris no Resident Evil Village. A gente tem uma pergunta do Resident Evil Database também, que fala aqui. O Chris é descrito oficialmente como um dos pilares da franquia Resident Evil, da franquia Resident Evil. Qual é o sentimento de dublar um personagem tão icônico? E na mesma linha, os nossos amigos do Review também perguntam: você sabia que o Chris era um dos personagens mais icônicos de Resident Evil? E como foi o processo de criação dessa dublagem? Acho que você já sabia, né, Léo? Eu acompanho o Resident desde o primeiro, né? Então, eu fiquei com o hiato, se eu não me engano, foi o quinto e o sexto, porque eu estava sem console, então assim, eu não acompanhei a história desses dois, entendeu? Mas os primeiros 4 eu cheguei a jogar e fiquei com esse ato nesses dois. Quando eu fui jogar o 7, eu me assustei, porque essa jogabilidade em primeira pessoa realmente te joga lá dentro da coisa, né? E eu não pude jogar inicialmente assim que eu peguei o jogo, porque minha filha era pequena, ela gostava de ficar do meu lado e tal. Eu falei, pô, não é o jogo para eu entrar agora. E aí, com ela foi crescendo e tal, e depois eu fui jogar. Mas nesse período, eu fui na casa de um amigo que ele tinha o Resident e tinha o VR, né? Ele falou, pô, tu já jogou? Eu falei, não. Aí ele falou, mas tu quer jogar o Resident? Eu falei, não, pelo amor de Deus, esse aí não, porque eu já vi do que se trata, então eu não quero botar esse óculos, pelo amor de Deus. Tenso demais. E sim, sei da importância dele, né, de sempre, e por isso eu fiquei impressionado com esse retorno, estou extremamente curioso também para descobrir esse mistério, né, que envolve ele, esse retorno dessa forma, né, tão misteriosa. Tô doido para descobrir. Chris misterioso. Herói ou anti-herói? A gente vai descobrir na história do Resident Evil Village. Em breve. Infelizmente, a gente poderia continuar esse papo aqui. Tá delicioso conversar com vocês, é um prazer enorme. Mas a gente tem que ir se caminhando para o final da nossa apresentação aqui, porque o nosso espaço no Big tem que acabar uma hora. Ainda tem mais outras apresentações para vir depois. Então, gostaria de deixar o espaço aberto para vocês, para o Rafa, para a Pri, para o Léo, fazerem as suas considerações finais. E se vocês quiserem também deixar aí o link para suas redes sociais, para que os fãs possam segui-los também, acompanhar os seus trabalhos. Começando pelo Rafa, se puder falar para a gente aí as suas considerações finais, Rafa. Claro. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite da live, muito obrigado pela escolha, né, da minha voz para o Ethan. Realmente é um trabalho que estou me orgulhando demais, que eu fiquei muito feliz de fazer. E a cada comentário que eu leio na internet, cada mensagem que eu recebo, ou comentários nos vídeos que eu vejo, enfim, a felicidade só aumenta. Obrigado mesmo, de coração.
A galera que quiser me seguir nas redes sociais, é facinho de me achar, é Rafael com PH, Rossato com 2 S's e 2 T's, Dub de dublagem. Então no Instagram, me acha como Rafael Rossato Dub, no meu canal no YouTube também, Rafael Rossato Dub, e de vez em quando eu me arrisco a fazer umas lives na Twitch, provavelmente vou fazer de Resident 8. Só botar lá, Rafael Rossato Dub também, aguardo todos vocês lá. Obrigado, gente. Vai ser maravilhoso ver o Ethan Winters fazendo uma live do Ethan Winters. Pri, por favor, faça suas considerações finais também e compartilha com a gente também, quem quiser seguir você nas redes. Claro. Também gostaria muito de agradecer pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho só, gostaria de falar até mais, né, desse processo todo que a gente ama, que é o nosso trabalho, que é localizar game, que é dublar. É muito prazeroso e foi muito prazeroso estar aqui conversando com vocês também. Muito obrigada a toda a equipe. Tem um monte de gente por trás aí que o pessoal não vê, né? Obrigada mesmo, foi muito legal. E eu não sou muito de redes sociais por aí, né? Mas não faço lives e afins. Mas quem quiser, eu tô no Instagram como Priatriz Dub. É facinho também. E é isso aí, a gente se vê nas próximas, com todo prazer. Redubo 7! Desculpa, viu? A voz aqui. Já tô vendo que vai virar campanha, a gente arrumou pra cabeça agora. Valeu. Léo, por favor, faça suas considerações finais também, deixa seus links aí pra gente seguir. Ok. Também gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, o espaço e a convocação aí para participar desse projeto, que foi muito bom, assim, é maravilhoso poder participar, né, de uma coisa assim tão grandiosa, né? Embora você tenha colocado a gente no patamar de glorioso, mas glorioso é o trabalho, né? Porque, pelo amor de Deus. Exato. E assim, eu não sou como o Rafa e eu tô meio junto com a Pri aí. Eu também não sou tanto de rede social, tenho até que pedir desculpa aí, que às vezes a galera manda mensagem e eu demoro, quando eu esqueço que tem aquela comunicação que você tem que olhar lá, e o meu eu também tô pensando até em mudar o nome porque é difícil. Acontece. E também gostaria de falar que você perguntou aí, eu acabei pulando. Teve o pessoal perguntando, né? E a gente fica naquela, ai meu Deus, vão achar que a gente como é que fala, né? Não pergunta e não responde, mas é que não podia, né? Fiquei também nervoso, todo mundo falando, e tu falou, caramba, e agora, verdade, né? Tá, era segredo ainda, era segredo. Pois é, pra gente, a gente fica nessa situação. Mas o Instagram é C4R3C4. Lê-se careca, né? É um Instagram maravilha. Antigo desde que começou, e acho que... Por que será? Né? Por que será? Mas tá lá, quem quiser, vamos junto. Obrigado aí por tudo. Maravilha, brigadíssimo a vocês. Os fãs, por favor, sigam o trabalho dos dubladores, prestigiem o trabalho dos dubladores. A dublagem brasileira, como eu falei, e como todos falam, é uma das melhores que existem no mundo. E a gente agradece a vocês pela participação de vocês, por terem aceitado o nosso convite para participar desse nosso bate-papo aqui hoje. E a gente vai então, finalizando aqui a nossa apresentação, convidando todos a jogarem, a experimentarem Resident Evil Village, que já está disponível nas versões físicas aqui no Brasil para PlayStation 4, PlayStation 5 e plataformas Xbox, nas versões digitais também para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Steam, dublado em português brasileiro pela primeira vez na história da série. A gente agradece, nós da Capcom agradecemos aos nossos parceiros do Big pela realização do evento e por terem nos convidado aí a participar do evento hoje. Nossos parceiros da Warner também, distribuidores dos nossos produtos físicos aqui no Brasil. O elenco de dublagem todinho maravilhoso de Resident Evil Village, em especial o Rafa, a Pri e o Léo, que estiveram hoje aqui com a gente. Nossos amigos do estúdio Keywords também, que fizeram essa dublagem fantástica. Os fãs de Resident Evil no Brasil, a comunidade
de Resident Evil aqui no Brasil, e os nossos parceiros dos canais Resident Evil Database e Review, que estão nos retransmitindo hoje, aqui essa noite. Então, muitíssimo obrigado e curtam Resident Evil Village. Tá certo, gente. Muito obrigada pela sua participação, aos dubladores, a você, Fabão, também. Esse é um ato, assim, histórico no Brasil. Obrigada demais, gente. Vou seguir vocês nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho incrível. Valeu. Obrigado, valeu. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigado, até boa mais. noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.